Irmãos, 1 Timóteo 3:1 diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, se alguém aspira a servir na causa, nós sabemos que o episcopado aí é o bispo, o ancião, aquele que trabalha no governo da igreja, aquele que auxilia na pregação da igreja, aquele que se dispõe a servir, buscando trabalhar na causa do Senhor. É excelente obra, né? Maior excelente obra, mais do que qualquer outro cargo que alguém fica feliz em poder conseguir, né? Trabalho ou alguma nomeação, melhor é poder servir a Deus. E nós sabemos que é algo importante, mas que exige responsabilidade do líder e também que exige o apoio da igreja. Pouco disso nós falamos no domingo passado à noite, e tínhamos uma palavra à igreja, que é o texto de Hebreus 13:7. A palavra à igreja, ou aos liderados, é que vocês devem obedecer. Obedecei aos vossos líderes e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então a palavra é que nós devemos ser submissos aos nossos líderes. E aqui diz o motivo. Os líderes velam por nossa alma, eles sentem a responsabilidade diante de Deus de cuidar da igreja, de proclamar o evangelho à igreja, de buscar os perdidos. Devemos ser submissos para que os nossos líderes sejam alegres, não façam gemendo. Um líder que não é respeitado, um líder que não é ajudado, é um líder que trabalha às vezes, ou por que não dizer sempre, né? Como se ele estivesse sofrendo, e não é bom isso. Não aproveita, isso não aproveita a vós outros, diz o versículo. Que proveito a gente tem em trabalhar com um líder descontente, se esse líder está servindo a nós mesmos? Nós falamos também uma palavra ao líder. Essa palavra em 1 Timóteo 4:16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. A palavra ao líder então é dupla: cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida de ti mesmo, da tua vida, santidade, os aspectos da sua vida pessoal. Cuida da doutrina, ou seja, exerça bem o seu ministério. Palavra com doutrina, uma palavra com verdade. Trabalhe com responsabilidade. O líder precisa ter responsabilidade. Uma palavra aos nossos líderes. E hoje, como nós temos a nossa assembleia, nós tivemos na semana passada lendo esse texto de 1 Timóteo 3, né? E nós falamos na semana passada, no domingo à noite, apenas o comecinho: líder irrepreensível. E eu quero aproveitar nosso tempo como uma aula em conjunto aqui para nós, neste texto. Então você pode manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver partes dos versículos ali também no slide. Mas esse texto de 1 Timóteo, capítulo 3. Vocês perceberam que são muitas palavras aqui, né? Alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. E depois tem uma lista: o líder seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. E aí vai seguindo, né? Então nós vamos seguir nessa lista, ponto por ponto aqui. Primeiro ponto: o líder deve ser irrepreensível. Nós falamos sobre isso. Ser irrepreensível especificamente
questão da reputação que nós temos. O líder é modelo para ser copiado. Nós estamos vivendo um tempo de falta de modelos. Nós temos que ser espelho, modelo. Paulo diz muito bem, né, que vocês devem ser meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque precisamos ser modelos. E ali há uma frase, né? Não deveriam ser eleitos pessoas de má reputação, porque aí é dizer contra a obra do Senhor. Nós falamos sobre isso no domingo à noite. Daqui em diante nós não falamos. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas outras palavras. Esposo de uma só mulher. É claro que a ideia aí é que se ele for casado, ele deve ser esposo de uma só mulher. Se ele for solteiro, ele deve ser solteiro. Mas há uma recomendação aos casados que ele deve realmente ser alguém que cuida do seu lar, ou seja, ele deve ser um casado puro, fiel à sua esposa e amar a sua esposa, cultivar um relacionamento feliz com a sua esposa. A ideia do casamento, né, do cuidado do lar. Governe bem a casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito. Nós falamos, né, quando dissemos a respeito da mulher submissa e do marido, exatamente a necessidade do marido, de marido ser líder, governar a sua própria casa, criar os seus filhos com disciplina, com respeito. Que tenha filhos crentes, não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Irmãos, é óbvio que é o líder, as pessoas vão olhar para a família inteira dele. Não tem esse negócio, eu que sou o pastor, portanto que minha mulher faz, que meus filhos fazem. Não, a questão, tudo bem que você é o pastor, ou você é o presbítero, mas é um bom testemunho quando nós podemos dizer que eu tenho uma família que serve a Deus, eu tenho uma esposa que é temente a Deus. Os filhos não são filhos que são acusados por aí, né, de estar fazendo desordem na cidade. Porque a primeira coisa que vão falar não é o fulano de tal, é o filho do pastor, é o filho do presbítero. E nós precisamos velar por isso. E o texto aqui deixa claro, né, que nós devemos pensar nisso. Vamos andando. Está um pouco fora da ordem da Bíblia, porque nós colocamos mais coisas compactas aí, por exemplo, coisas relacionadas à família. Uma esposa de uma só mulher, e hospitaleiro está relacionado à casa, tá? Está um pouco fora da sequência da Bíblia, mas são todos os pontos que estão aqui no texto. Hospitaleiro. Se os cristãos de modo geral devem ser hospitaleiros, devem praticar a hospitalidade, os líderes da igreja também. As portas de suas casas devem estar abertas para pregadores, evangelistas, itinerantes, músicos, cantores, irmãos em Cristo e mesmo estranhos. A questão da hospitalidade, né? Nós devemos ser hospitaleiros aonde nós estivermos. Essa palavra, ela tem a ver com esse chegar-se aos outros. E hospitaleiro, não necessariamente você precisa levar alguém para ficar muitos dias na sua casa, mesmo porque nós sabemos das dificuldades que existem, e é claro que você não deve deixar de fazer o bem culpando o outro, o próximo, mas nós sabemos que existem muitos problemas e às vezes não é tão fácil assim hospedar. Mas como diz aqui, convidar o irmão para uma refeição, acolher um pequeno grupo de estudo bíblico em comunhão, são formas de praticar a hospitalidade. Quando a gente marca uma reunião terça-feira na nossa casa, é uma forma de ser hospitaleiro. Fazer um culto na minha casa, ou convidar um irmão da igreja para almoçar, para jantar, para estar junto com você. Ser hospitaleiro. Às vezes até dar um copo de água para alguém, só que se for estranho é meio perigoso, né? Se você mandar entrar. A gente vê cada coisa, né? Não sei quem viu no jornal, semana passada parece, o assassino de velhinhas. O homem parava na porta das pessoas idosas e pedia um copo d'água, alguma coisa, e acabava entrando e matava a pessoa. Nossa, um mundo estranho, né?
Mas como eu disse, se a gente ficar só preocupado com tudo, a gente não vai ajudar ninguém a fazer nada por ninguém. Então, ser hospitaleiro, temperante, equilibrado. Temperante dá a ideia da palavra temperatura. Qual que é a sua temperatura? Você não pode ser uma temperatura muito alta, nem uma temperatura muito devagar, muito baixa. Temperatura certa. Não se dá excessos na alimentação, no trabalho, na doutrina. Não é alguém extravagante, alguém moderado, né? Alguém equilibrado, cuidadoso. Relacionar-se com os gostos e hábitos físicos, morais e mentais. É o cuidado, né? Temperante, sóbrio, perto de temperante, mas a ideia mais é de sensatez, prudente. Romanos 12:3 diz: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense de si mesmo com moderação. O sóbrio, alguém que tem humildade nas atitudes. É o perigo, né, do líder começar a ser elogiado, a achar que é melhor do que os outros, ou perder a própria sobriedade, né, em relação ao seu trabalho, ao que ele está fazendo. Tem uma opinião equilibrada a respeito do seu próprio respeito. Modesto também, perto aqui, né, bem comportado, respeitável. Ordeiro, bem organizado, tanto no que diz respeito à moral interior, como no que se refere à conduta exterior. Modesto, moderado, a sua fala, nas suas vestes, sua casa, no seu escritório, tudo deve ter uma boa ordem, aparência, bom testemunho. Nosso Deus é um Deus ordeiro. Aqui ainda também modesto, né? Aquele que realmente se comporta, sabe se comportar nos lugares, sabe se comportar diante das pessoas. Não dado ao vinho. A posição bíblica nessa questão de beber ou não beber vinho é uma posição de equilíbrio e moderação e cuidado. O que Paulo diz aí? Não dado ao vinho. Ser dado a alguma coisa é já uma característica da embriaguez, né? Não inclinado a muito vinho. As palavras, elas não são de negação, mas são relacionadas ao excesso. É interessante esse texto de 1 Timóteo 5:23, que diz ao jovem pastor Timóteo: não continues a beber somente água, use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então naquela época era até usado como medicamento. Por outro lado, nós encontramos passagens que fazem alertas muito sérios em relação à bebida. Condenação ao uso abusivo. Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. É até a comparação, né? Enchei-vos do Espírito, você tem controle das coisas, você é abençoado, você é alguém que é sábio. Se encher-se de vinho, você fica bobo, né? Você perde o controle e muitos ficam agressivos e etc. Provérbios diz: para quem são os ais? Para quem os pesares? Então são palavras duras, né? Ais, pesares, são palavras duras. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Ainda diz: não olhes para o vinho quando ele está resplandecente no copo, ou seja, uma atração, né? Sabemos que qualquer coisa que a gente faz dela o nosso ídolo, ela vai nos dominar.
Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E aí a frase, né? Há circunstâncias em que a melhor coisa é abster-se do vinho, bebidas alcoólicas, a fim de não servir de escândalo para os outros. Então o líder tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele faz. A outra palavra, não violento. Qualquer atitude agressiva, resultado da ira, né? A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. O líder que fica irritado. Que é interessante, a questão da posição do líder, né? É uma posição que deve ser respeitada. E hoje, principalmente, a gente percebe que as pessoas não estão respeitando os outros. Então a primeira atitude muitas vezes do líder é ficar muito bravo. Quando ele sente na sua autoridade transpassada, mas aqui diz que a violência não deve ser. Devemos tomar cuidado. Há indivíduos que parecem estar sempre com os punhos cerrados, prontos para uma briga, são iracundos, belicosos. Olha que palavra bonita, seu belicoso. É um bom palavrão para você xingar alguém, seu belicoso, iracundo. Então nós não podemos ser assim. O líder deve ser cordato, pacífico, ou seja, não é pacífico. Aí, pode chamar você senhor cordato. Ainda que jamais compromete a verdade bíblica, ele está disposto a ceder quando se trata dos seus próprios direitos. O líder, ele deve entender que ele precisa ouvir os outros, ele precisa ouvir a maioria. O líder, ele precisa entender os outros. Não podemos ser como criança, né? Se não for do meu jeito, eu não brinco mais. Então tem líder assim. Faz a reunião, não, agora não é do meu jeito mais, então tchau, não brinco mais. Não, o líder, ele precisa ser cordato, ele precisa buscar a paz. E até mesmo perder muitas vezes. 1 Coríntios 6,7 eu acho um versículo extraordinário para nós, que se fala em relação à humildade, quando diz: o só existir entre vós demanda já é completa derrota. Nós ficamos discutindo, isso é derrota para a igreja, é derrota para a liderança. Porque não sofreis antes a injustiça, o dano? Mesmo que alguém esteja de forma errada, falando contra nós, nós devemos nos sujeitar, ficar quietos, né? Um líder que sabe ficar quieto, muitas vezes ele vai pesar muito mais naquele que está o agredindo do que se ele responder com palavras. E aquele que o está agredindo vai considerá-lo, e até mesmo muitas vezes vai pedir desculpa, porque ele vai reconhecer que estava errado em algum momento. Melhor que demandas é você perder. Como diz aqui, desde que não comprometa a verdade bíblica, desde que não comprometa a palavra de Deus. Ceder em relação aos seus próprios direitos, e não a Bíblia, a palavra de Deus. O inimigo de contendas é mais abrangente do que a expressão anterior, porque a pessoa pode não ser, de certa forma, violenta, que não busca paz, mas ela pode ser alguém que gosta de uma contendinha, gosta de pôr fogo numa discussão dos outros. Que diz, a pessoa pode não estar inclinada a sair no braço, mas gostar das contendas de palavras e discutir, muitas vezes falar dos outros e etc. Não avarento, não devem ser avarentos. Lembra que nós falamos do líder modelo? O líder deve ser modelo em tudo. As pessoas devem olhar para os líderes e ter um modelo econômico também. Olha como aquele líder que governa a sua vida financeira. Modelo em relação a tudo. Não é que o líder tem que ser pobre, dinheiro não é mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A ambição desmedida
É interessante que o texto fala da piedade, né? É porque às vezes as pessoas em busca do dinheiro abandonam a piedade. E não precisa ser nem sendo desonesto, basta a questão da dedicação de uma vida em buscar dinheiro, em ganhar dinheiro, às vezes não leva a nada. Eu vi a história de um presbítero que a sua esposa arrumou um serviço em Ribeirão Branco, e ela ia e voltava de carro todo dia, trabalhou um ano inteiro, e numa das viagens teve um acidente pequeno de carro, mas amassou, estragou muito o carro. Aí eles chegaram em casa e falaram: olha, eu trabalhei o ano inteiro, gastei a gasolina, e o dinheiro que eu ganhei só vai dar para arrumar o carro que eu bati, né? Então, às vezes você se dedica tanto numa coisa, e qual que é o lucro que nós temos financeiro em relação a isso, né? Então a busca pelas finanças não pode ultrapassar a nossa busca pela piedade. Não avarento. Falando sobre as necessidades materiais, Jesus disse: o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. A prioridade nossa não pode ser os bens materiais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O líder não deve buscar ajuntar tesouros da terra, mas dos céus. Eu estou falando do líder, todos nós, né? Todas essas qualidades aqui são importantes para cada um de nós. Mas o líder, ele, no caso aqui, vai ser mais visado, mais cobrado. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E é bem isso, né? A tendência de esquecer-se de Deus muitas vezes quando as riquezas prosperam. Colocar o coração nas riquezas. Chegando ao fim, não seja neófito. Neófito é novo na fé. Aqui diz: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça. Ou seja, se uma pessoa ela é muito nova na igreja, acabou de fazer a profissão de fé dela, né? A igreja presbiteriana não permite, né, ser eleito depois de pelo menos um ano. Mas muitas vezes a pessoa já logo assume vários cargos ou se torna um presbítero. Ela pode se sentir orgulhosa, né? Falar: eu sou melhor do que os outros. E aqui diz: não incorra na condenação do diabo. Talvez venha pecar doutrinalmente, moralmente. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Repare que as pessoas de fora às vezes percebem mais do que as de dentro. Começam a falar mal de certas pessoas. Você é líder daquela igreja? Você é pastor lá naquela igreja? Mas semana passada você estava aqui, não? Isso acontece muito nesses gospels da vida aí, né? Fulano era um cantor sertanejo, bate o carro, sofre um acidente, se converte, 2 semanas depois ele é cantor gospel, está pregando, anunciando a palavra. Não deu tempo nem dele assimilar essa fé, dele estudar a palavra, ele já está ensinando aos outros. Então quem vai falar? Os de fora vão começar a falar: ah, você está querendo ganhar dinheiro, você está querendo aparecer. As pessoas começam a falar mal também pela atitude errada. Às vezes os de fora veem mais, né? Falam mais das pessoas da igreja que tem atitude errada lá fora. E aqui diz: a fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo. Ou seja, que ele se desanime, se afaste da igreja e que ele realmente volte para o mundo. Então, repare, a gente vê certas igrejas que acham que para firmar alguém na igreja tem que dar um cargo de liderança para ela. É errado, né? Às vezes é o contrário. Se der um cargo, ela vai entrar em parafuso, ela vai tanto dar problemas para a igreja como problemas para ela mesma. A pessoa tem que ficar muito tempo, bastante tempo no banco aí, ouve bastante, aprende bastante, para depois liderar a igreja. Tudo tem o seu tempo, cada um tem a sua vocação específica, e isso deve ser feito assim. Líderes, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo
como aos teus ouvintes. Então, que Deus nos abençoe, nós possamos pensar na igreja, né, como um local abençoado que nós podemos servir, podemos ter paz, né, podemos andar juntos. E como nós falamos, né, irmãos, é uma dupla aí, líderes e liderados. E nós temos condição de viver bem assim. O líder sendo respeitável, o líder fazendo o seu trabalho direito, o melhor possível. Mas esse líder, ele tem também saber que ele vai passar por dificuldades, vai passar por perseguições. E muitas vezes ele também vai errar. A igreja deve respeitar o seu líder, né? Tomar cuidado para não depreciar alguém por coisas tão pequenas, né? Às vezes nós ficamos bravos mesmo com os nossos líderes, algumas coisas que eles falam, que eles fazem, mas eles estão na frente. E a gente tem que ter muito amor, paciência, misericórdia, estar pronto a perdoar e até ajudar esse líder que está errando, que não está fazendo alguma coisa correta, né? Ajudarmos mesmo, sermos irmãos.